determinou temperaturas globais. Mas se o CO2 não influencia a temperatura da Terra, o que influencia? Se o CO2 não está influenciando o clima, o que está? Não é bizarro pensar que enquanto enchemos o tanque do nosso carro, acendendo nossas luzes, que estamos controlando o clima? Apenas olhe para o céu. Olhe aquela coisa maciça, o Sol. Mesmo com nossa presença de 6,5 bilhões, nós estamos mudos em relação ao Sol. Nós agora sabemos que o nosso intenso campo magnético se parece com uma alta atividade solar. Mas por muitas centenas de anos, antes que isso fosse entendido, os astrônomos ao redor do mundo costumavam contar as manchas de Sol, na crença de que mais manchas significavam um clima mais quente. Em 1893, o astrônomo britânico Edward Mondart observou que durante a pequena idade do gelo, houve poucas manchas de Sol. Um período de inatividade solar que ficou conhecido como Mondart Minimum. A correlação próxima entre o que o Sol estava fazendo e as mudanças na temperatura da Terra. A atividade solar aumentou consideravelmente até 1940. Então caiu por 4 décadas até os anos 70. E depois cresceu novamente após isso. Quando vimos essa correlação entre a temperatura e a atividade solar, ou ciclos de manchas do Sol, então as pessoas nos disseram, ok, pode ser somente coincidência. Então como podemos provar que não é somente coincidência? Bem, uma solução é ter uma série de tempo longa ou diferentes séries de tempo. Anos de registros astronômicos foram usados para comparar as manchas com as variações de temperaturas. Uma vez mais, eles encontraram a variação na atividade solar ligada à variação de temperatura na Terra. Era o Sol, parecia, não o dióxido de carbono ou qualquer outra coisa que estava influenciando as mudanças no clima. Em 600 milhões de anos, o que eles descobriram é que quando os raios cósmicos subiam, a temperatura descia. Quando os raios cósmicos desciam, a temperatura aumentava. As nuvens e o clima da Terra estavam intimamente ligados. Para ver a proximidade, basta virar as linhas. Apenas comparamos o gráfico, colocamos um sobre o outro e foi maravilhoso. Um jovem olhou e disse, sabe, tínhamos poucos dados sobre esse assunto. Eu nunca tinha visto registros tão vastamente diferentes se unindo para mostrar o que estava acontecendo sobre aquele longo período de tempo. O clima era controlado pelas nuvens. As nuvens foram controladas pelos raios cósmicos e os raios cósmicos foram controlados pelo Sol. E aqui está o aumento do dióxido de carbono sobre o mesmo período. Os dois não estão obviamente conectados. Agora olhe novamente no registro de temperatura e essa linha vermelha que mostra a variação em atividade solar no século passado como registrado independentemente pelos cientistas da NASA e da Administração Oceânica e Atmosférica da América. As atividades solares nos últimos 100 anos, de várias centenas de anos, se encaixam muito perfeitamente em décadas. O CO2 é irrelevante. Mas por que, se é assim, somos bombardeados dia após dia com notícias sobre aquecimento global provocado pelo homem? Por que tantas pessoas na mídia e em outros lugares a veem como um fato não debatido? Thatcher estava sempre preocupada. Lembro quando eu fui ministro da Energia para promover a energia nuclear, muito antes do assunto do aquecimento global surgir, pois ela estava preocupada com a garantia de energia e ela não confiava no Oriente Médio e não confiava no Sindicato de Trabalhadores de Minas. Então ela não confiava no petróleo e não confiava no carvão. Assim, ela sentiu que tinha que forçar a promoção da energia nuclear. E quando o assunto do aquecimento global veio à tona, ela pensou que isso era maravilhoso. Esse é outro argumento, pois com a energia nuclear não teremos que cortar as emissões. Isso é o que ela dizia e tem representado outros interesses desde aquela época. Assim ela disse para os cientistas, ela foi para a World Society e disse que havia dinheiro na mesa para provar o aquecimento global. Assim os cientistas foram até a mesa e fizeram o que ela queria.
O Escritório Central de Meteorologia da Grã-Bretanha criou uma unidade modelo de clima que deu o pontapé inicial para a criação do IPCC, o órgão das Nações Unidas responsável por estudar mudanças do clima. Thatcher e os ambientalistas anticapitalistas foram os que criaram esse tipo de momento atrás de uma ideia básica. Há um preconceito, um forte preconceito dentro da mídia e da comunidade científica em busca de resultados dramatizantes. No uso de painéis solares, energia dos ventos, está a pergunta: como a África pode se tornar industrializada? Porque eu não vejo como um painel solar vai fornecer energia para uma indústria de aço. Como um painel solar vai movimentar um carro, um trem ou um caminhão? Poderia talvez fornecer energia para um pequeno rádio transistor. Eu acho que um dos aspectos mais perniciosos do movimento ambientalista é essa romantização da vida no interior e a ideia de que sociedades industrializadas são as destruidoras do mundo. Uma coisa clara é que todos eles são envolvidos com o ambientalismo. Este é o ponto. Querem matar o sonho africano. E o sonho africano é desenvolver. O movimento ambientalista se tornou a força mais eficaz para prevenir o desenvolvimento nos países em desenvolvimento. Eles falam: não toque seus recursos, não toque seu petróleo, seu carvão. Isso é a sociedade. Eu acho que é legítimo chamar os ambientalistas de anti-humanos. Ok, você não tem que pensar que os humanos são melhores do que as baleias ou melhores do que as corujas, se você não quiser. Mas é claro que não é uma boa ideia pensar nos humanos como sendo nada, que podem ficar cegos ou morrer em centenas. Eu não consigo entender isso. A fúria do aquecimento global provocado pelo homem está agora tão enraizado. As vozes da oposição estão silenciadas. Parecem invencíveis. Não são ameaçados por nenhuma prova, mesmo que seja forte. O alarme do aquecimento global agora está além da razão. Há ainda pessoas que acreditariam que é o fim do mundo, especificamente quando temos, por exemplo, o cientista mais capaz da Grã-Bretanha, dizendo para as pessoas que no final do século o único lugar habitável na Terra será a Antártica. E você poderá sobreviver lá graças a algum casal de animais que foram para a Antártica. E isso é cômico. Seria cômico se não fosse trágico. 3:15 tonight, dispatches, and how green are our politicians and business leaders. Next Monday night at 8, dispatches again, this time focusing on Prince Charles, independent monarch or meddling prince. Next tonight, Mammoth Movie, the beautiful tale of a fateful love affair, the English Patient.